E se eu vos dissesse que um filme velhinho, com quase um século de existência, podia assombrar-vos os pesadelos mais profundos? Um filme que, apesar da sua idade, ainda consegue provocar arrepios na espinha e perturbar o sono? Um filme que desafia o tempo e continua a ser relevante no mundo do cinema de terror? E sem um único susto fácil daqueles de saltar da cadeira? Sem recorrer a efeitos sonoros estrondosos, sem imagens grotescas e repentinas, sem os clichês modernos do terror? Um filme que se baseia na atmosfera, na sugestão, no medo psicológico, para criar uma experiência verdadeiramente aterradora? Um filme que prova que o terror pode ser sutil, inteligente e, ainda assim, incrivelmente eficaz? O estreou nos cinemas, imaginem bem, em 1922. Um ano que ecoa na história, um tempo de grandes mudanças e transformações, um período em que o cinema ainda estava a dar os primeiros passos. Pensem na audácia de criar um filme de terror naquela época, num mundo que ainda se recuperava da Primeira Guerra Mundial, num contexto social e cultural muito diferente do nosso. Há mais de 100 anos, um século inteiro de evolução cinematográfica, de avanços tecnológicos, de novas tendências e estilos. E, no entanto, este filme continua a ser uma referência, um marco na história do cinema de terror. É uma prova de que a qualidade, a originalidade e a visão artística transcendem o tempo e as limitações técnicas. Nada de CGI, nada de efeitos especiais, XPTO, nada de computação gráfica mirabolante. Esqueçam as explosões exageradas, os monstros digitais e os sustos previsíveis. Naquela época, os cineastas tinham de ser criativos, de usar a imaginação e os recursos disponíveis para criar ilusões e atmosferas. Era um cinema mais artesanal, mais autêntico, mais dependente do talento e da visão do realizador. Só suspense puro e duro. Um suspense que se constrói lentamente, cena a cena, através de planos cuidadosamente elaborados, de ângulos de câmara inusitados, de jogos de luz e sombra que criam uma sensação constante de apreensão e desconforto. Um suspense que nos mantém à beira do assento, sem sabermos o que esperar, sem termos a certeza do que é real e do que é fruto da nossa imaginação. Esta pérola do cinema mudo, a preto e branco, uma obra-prima que desafiou as convenções da época e que continua a inspirar cineastas e artistas de todo o mundo. Um filme que, apesar da ausência de